A outra ligação química é uma outra ideia, então se prepara. Na ligação covalente, ninguém perde elétrons nem ganha elétron. O que acontece é que eles compartilham. Para explicar isso melhor, olha só esse esqueminha que eu fiz. Eu queria explicar para vocês como se entende ligação covalente com base numa molécula muito comum em vestibulares, que é o gás carbônico, CO2. A gente sabe que o carbono é o átomo central, ele tem 4 elétrons na camada de valência, ou seja, da família 4A, e para ele ter estabilidade, ele não perde e nem ganha elétrons. O que ele faz é compartilhar elétrons até alcançar os 8 elétrons. Agora, como é que compartilhamento de elétrons faz aumentar o número de elétrons no átomo? É isso que eu quero explicar para vocês. Vamos desenhar os oxigênios, cada um com 6 elétrons na camada de valência, porque são da família 6A. E o que eu vou fazer? Eu vou circular um elétron de um átomo com outro elétron de outro átomo, formando uma ligação, assim, ó. Esse par que eu circulei é uma ligação covalente, e quando eu faço isso, o átomo que está fazendo o compartilhamento, ele aumenta em um elétron, porque o outro está compartilhando elétron com ele. Então o carbono tem 5 elétrons agora, e o oxigênio tem 7 elétrons agora na camada de valência. Só que isso ainda não dá estabilidade, por isso que eu faço um outro círculo ali, e aí o oxigênio, agora ele tem 8 elétrons na camada de valência, e o carbono tem 6 elétrons na camada de valência. Ainda não chegamos lá quanto ao carbono, mas só para lembrar, na ligação covalente, então, cada átomo entra com um elétron na jogada para aumentar em um elétron a sua camada de valência até adquirir estabilidade. Bem, fazendo isso com o outro oxigênio vai ficar com 8 elétrons na camada de valência e o carbono central também com 8 elétrons, porque ele fez 4 ligações, então de 4 elétrons que ele tinha, aumentou para 8 elétrons e ele tem estabilidade. Ok? Eu queria trabalhar mais um exemplo para mostrar um outro tipo de ligação covalente que também acontece em algumas moléculas. O SO2, como é que acontecem as ligações covalentes numa molécula como essa? Então vamos lá, vamos colocar o enxofre como átomo central e os oxigênios ao redor dele. Cada um com 6 elétrons, porque todos eles são da família 6A. Eu vou fazer as ligações covalentes entre um enxofre e outro oxigênio, como a gente já aprendeu. Então vou circular um par de elétrons entre um enxofre e um oxigênio e vou circular de novo outro par entre os dois para mostrar ligações covalentes normais, aquela que a gente já aprendeu. Fazendo isso aí, você percebe que os dois átomos já vão ficar com 8 elétrons na camada de valência. Mas como é que eu vou explicar a ligação acontecendo com aquele outro oxigênio, sendo que na natureza existe SO2? Bem, só relembrando, essas ligações que a gente fez agora são covalentes normais. Como é que eu vou dar estabilidade àquele outro oxigênio que está ali sozinho? É muito simples. Esse enxofre ele vai compartilhar 2 elétrons dele com esse outro oxigênio. Quando ele faz isso, o enxofre não aumenta mais o número de elétrons ao redor dele. Quem vai receber aquele par de elétrons é o oxigênio, então ele vai de 6 para 8 elétrons. Então esse segundo oxigênio também vai ter estabilidade com esse outro estilo de ligação covalente que nós chamamos de ligação covalente coordenada. Nesse caso, só um átomo entra com os 2 elétrons da ligação. Entendendo então como ocorre uma ligação covalente, a gente pode agora combinar vários elementos também e formar os seus compostos. A gente também pode olhar para a tabela periódica e saber quantas ligações covalentes os elementos podem fazer. Dá uma olhada. Então, pessoal, nós temos que ter a habilidade em olhar para a tabela periódica e saber dos elementos principais da família 4 até a 7A quantas ligações covalentes cada uma pode fazer. Lembrando que ligação covalente normal eles devem fazer para ter estabilidade. Ligação covalente coordenada eles fazem se for necessário. Começando com a família 4A, como eles têm 4 elétrons na camada de valência, para 8 elétrons, faltam 4 elétrons. Então, eles têm que fazer 4 ligações normais para adquirir estabilidade. Ok? Os elementos da família 5A, se são 5 elétrons, faltam 3 para completarem os 8 elétrons. Então, eles fazem 3 ligações normais, mas como sempre sobra um par de elétrons, eles podem fazer até uma ligação coordenada também.
para fechar uma molécula qualquer. A família 6A vão fazer 2 ligações normais e eles podem fazer até 2 ligações coordenadas com os elétrons que ainda ficam na camada de valência desses átomos. E os elementos da família 7A fazem uma ligação normal e até 3 ligações coordenadas, caso seja necessário, nas moléculas que nós encontrarmos esses tipos de átomos, ok? Se você entendeu como formar compostos covalentes, basta saber agora as propriedades dos compostos covalentes. Primeira propriedade: enquanto os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, os compostos covalentes eles geralmente são líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. Daí você conclui que eles vão ter baixos pontos de fusão e ebulição. Essa é a segunda propriedade. Terceira propriedade: geralmente eles são isolantes elétricos. E uma quarta propriedade muito importante: os compostos covalentes não têm retículo cristalino. O que ocorre é que cada molécula vai ter a sua geometria molecular, que vai ser um assunto para um outro vídeo. Última dica: como é que eu identifico pela fórmula se a substância é iônica ou covalente? Substâncias iônicas sempre são formadas por metais com ametais. Toda vez que você escrever a fórmula de um composto iônico, é sempre o positivo, o cátion, o metal, e depois o ânion, o negativo, o ametal. Basta que você bata o olho e veja: opa, metal e ametal é composto iônico. NaCl, Na, metal alcalino. Cl, um ametal, lá do outro lado da tabela periódica. Por isso ele é iônico. E os compostos covalentes? Mais fácil ainda. Os compostos covalentes são formados por ametais. Carbono é ametal, oxigênio é ametal, então é uma substância covalente. Um exemplo: gás carbônico, CO2. Então, entendendo como a ligação é formada, como identificar os compostos iônicos e covalentes e as propriedades dessas substâncias, eu queria fazer com vocês agora uma questão da FUVEST de 2015. Vamos lá? Olha só, considere as figuras a seguir, em que cada esfera representa um átomo. Então a gente está vendo aí 5 sistemas de esferinhas, né? Então, 5 figuras. Nas 5 figuras, olha o que ele pede: as mais adequadas para representar, respectivamente, uma mistura de compostos moleculares e uma amostra da substância nitrogênio são: primeiro, mistura de compostos moleculares. O que são compostos moleculares? São compostos formados por substâncias covalentes. Você percebe que o único sistema que tem moléculas diferentes entre si é a figura 5? Então, por isso, a gente considera isso como sendo uma mistura, porque tem 2 substâncias diferentes no mesmo sistema. E como são moléculas, né? Como tem ligações covalentes ligando os átomos ali, não tem nenhuma carga sobrando, então a gente sabe que realmente são moleculares. Então, o primeiro sistema que a gente precisa marcar é o sistema número 5. Agora, substância nitrogênio. Bem, o nitrogênio, como a gente viu anteriormente, ele é da família 5A. Para o nitrogênio ter estabilidade, ele tem que fazer 3 ligações covalentes. Amiguinhos, olha ali, o único sistema que tem átomos formando ligação entre si e 3 ligações de uma vez só é o sistema 1. Então esse aí é o único que representa certinho uma molécula de nitrogênio, que é o N2. Tá ok? Bem, quando você sabe ligação covalente e sabe olhar na tabela periódica quantas ligações cada elemento faz, fica muito fácil, né, pessoal? Por isso que, para fazer essa tarefa, precisou daqueles esqueminhas que eu mostrei para vocês, ok? Composto iônico a gente representa sempre pela fórmula da substância, mas os compostos covalentes podem ser representados de 3 maneiras: a fórmula molecular, a fórmula estrutural e a fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis foi aquela que eu mostrei na representação das ligações covalentes agora há pouco. Aquilo lá não é um desenhozinho que eu inventei não, tá bom? É uma representação técnica. A fórmula estrutural, basta que você faça traços, mostrando que esses traços
é um par de elétrons compartilhado. Por exemplo, no CO2, tem um carbono no meio, 2 oxigênios ao redor, 2 traços para cada oxigênio, mostrando que tem 2 pares de elétrons compartilhados com um oxigênio, 2 pares de elétrons compartilhados com outro oxigênio. Daí, o carbono vai ter 8 elétrons, porque de 4 ele vai para 8 elétrons, e os oxigênios de 6 vão para 8 elétrons pelas 2 ligações que cada um faz. A fórmula molecular é aquela que a gente sempre conhece, né? Para o gás carbônico, por exemplo, que eu acabei de falar, CO2 é a sua fórmula molecular. Então, se você aprendeu sobre ligação química nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, convide mais pessoas para se inscreverem nesse canal, porque em breve a gente vai ter mais dicas ainda. Grande abraço, até mais! Tão.